Olá a todos. Bom, hoje eu gostaria de falar talvez de um dos mais famosos, renomados, conhecidos, apreciados arquitetos de toda a história, talvez, né? Um dos poucos que possui um estilo batizado, né, com o seu nome. Estou falando do arquiteto Andrea Palladio, lembrando que ele também é um tratadista da arquitetura e um dos mais importantes arquitetos de toda a história. Do Renascimento, sem dúvida, juntamente com o Michelangelo, ele se torna talvez o mais renomado arquiteto do século XVI. Ele também era um grande tratadista. O seu primeiro texto é o Antiguidades de Roma, que ele escreve ao longo das viagens que ele faz para estudar as ordens e a arquitetura da antiguidade em Roma e região. Esse livro, esse tratado, né, é publicado em 1554. É uma obra um pouco rara. Foram feitas apenas 3 edições ao longo da história. Uma delas no século XX, que eu, por sorte, tenho, vou mostrar para vocês. É essa edição aqui, que foi publicada pelo CISAP, Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio, atualmente, né, o Museu Palladio, que fica na cidade de Vicenza. É um texto bastante, né, profundo, onde ele faz as suas primeiras análises sobre a importância da concepção das ordens e dos demais conceitos da linguagem clássica da arquitetura para a elaboração dos grandes projetos das suas vilas e palácios. Já citando sobre os seus projetos, ele tem aproximadamente 35 projetos que ele elaborou e construiu, ou seja, para a época isso é uma quantidade muito relevante, muito grande. Lembrando que 2 ou 3 obras não foram concluídas por ele, ele veio a falecer. Ele nasce em 1508 e vem a falecer em 1580, o que é bastante, né, para a época. Os 2 ou 3 projetos que não foram concluídos, fundamentalmente a cúpula da Vila Rotonda, Vila Capra, o Teatro Olímpico, talvez sejam os mais famosos dele, foram concluídos pelo o seu pupilo, né, o seu seguidor, que é o Vincenzo Scamozzi, da família Scamozzi, nobre, né? Existem uma série de publicações no Brasil sobre o Palladio, né? Por exemplo, essa edição feita pela Taschen, é um livro bastante ilustrado, muito bonito, vale a pena, recomendo isso para todo mundo. Foi o autor que me encantou para o estudo da história da arquitetura, então acredito que realmente todos aqueles que vejam as vilas palladianas ficam realmente encantados. Além das suas 35 obras aproximadamente construídas, né, ele também desenhou outras. Poucas não foram concluídas em sua totalidade, alguns foram concluídos parcialmente, né, construídos parcialmente. Mas é também fundamental conhecer do Palladio o seu mais importante texto teórico, que são os 4 livros da arquitetura. Essa edição, que foi publicada em Veneza em 1570, já na maturidade do Palladio, uma década antes do seu falecimento. Existe uma série de edições, essa que eu tenho é uma edição facsimilar, por exemplo, mas existem edições, como por exemplo a edição americana do MIT, e há poucos anos atrás saiu uma edição no Brasil. De vários textos e livros sobre o Palladio, sem dúvida, o mais famoso e renomado seja o livro que o James Ackerman, professor aposentado da GSD Harvard University, fez. É esse livro aqui, que não tem tradução para o português, infelizmente. Em breve, quem sabe nós não faremos isso pela nossa instituição. Quero recomendar a todos que visitem, por exemplo, o site do Palladio Museum. Vou pedir que a gente possa mostrar aqui embaixo. Ou vejam as suas vilas, algumas, por exemplo, para citar, como a Vila Capra, ou, por exemplo, a Basílica de Vicenza, o Teatro Olímpico,
dentre outras tantas famosas vilas, belíssimas todas, que o Palladio elaborou. Sem dúvida, ele vai se tornar um dos grandes cânones da história da arquitetura, e muitos o classificam como maneirista, né? Porque ele, sem dúvida, faz a arquitetura à sua maneira, ao seu modo, sendo uma espécie de superação do movimento anterior, classificado apenas depois, né? Lembrem-se que os renascentistas se intitulavam, em sua grande parte, modernos, mas nós o classificamos como renascentistas. Bom, espero que visitem as obras do Palladio, que esse vídeo tenha sido despertador dessa grande curiosidade. Obrigado a todos. Até logo.